Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de entrarmos na sua casa para debater um pouco mais sobre o mercado da comunicação e do marketing. Como você já sabe, todas as quintas-feiras temos uma cadeira cativa para uma das agências de propaganda ou comunicação da região do Grande ABC. Participam também do nosso debate sempre um anunciante, um veículo ou um fornecedor especializado do nosso segmento. Quero agradecer às pessoas que têm mandado e-mail elogiando o programa, a nossa iniciativa de dar visibilidade às agências do Grande ABC e ajudar os empresários da região nos temas relacionados ao marketing e comunicação e também com sugestões de pauta. E hoje nós vamos debater um tema muito importante para todas as empresas da região do Grande ABC. Vamos falar sobre marketing de incentivo e endomarketing. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Fábio de Renzo, sócio-diretor da agência Novembro 4 de São Bernardo do Campo. Fábio, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Há muito tempo que eu queria trazer você aqui, você sabe disso. A Novembro 4 que a gente acabou se conhecendo nesse início desse ano, uma grande agência da nossa região. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Bonetti. Boa noite, Jorge, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Acho que é uma boa oportunidade para a gente discutir, debater esse assunto bastante importante do mercado nosso de trabalho de comunicação. E ao meu lado esquerdo, recebo uma das grandes personalidades do mercado de marketing de incentivo, marketing promocional, live marketing, marketing promocional. Estou falando de Jorge Medawar, atualmente diretor de criação e comunicação do grupo P2Com. Para mim, um dos pais do marketing de incentivo e motivacional no Brasil, um dos maiores criativos do país nessa área, pessoa que eu tenho um carinho imenso. Fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite de estar aqui com a gente para debater aquilo que ele conhece tanto, que é o marketing de incentivo. Jorginho, meu amigo, obrigado por estar aqui. Estou muito contente de poder trazer você aqui para debater esse assunto que mexe com a gente hoje, falar de incentivo endomarketing que você conhece tanto. Bom, eu que agradeço, eu quero dizer que você quase me emocionou, né? E acho realmente oportuno porque acho que não são só as empresas nem a região que está precisando dessa injeção de ânimo, de incentivo, motivação. Acho que o país todo está precisando, nesse momento que a gente está vivendo, de um pouco de uma injeção, como eu disse, de motivação e incentivo. Obrigado pelo convite. E você sabe que você também pode participar do nosso programa, enviando sua pergunta ou sua opinião sobre o tema. Passo então para a nossa Vivi, para o nosso boa noite e, claro, também falar dos prêmios que nós temos hoje, que são muitos. Vamos lá, Vivi. Boa noite, Bonetti. Boa noite, convidados. Boa noite para vocês aí de casa. Bom, como o Bonetti disse, você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para o abcdacomunicação@tvmaisabc.com.br ou pelo nosso WhatsApp com o número 947092534. Faça sua pergunta para um de nossos convidados, mandando um vídeo, um áudio no WhatsApp sobre o tema marketing de incentivo e endomarketing. Você concorrerá a um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação e o livro Planejamento de Carreira, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping. Participe, vou ficar esperando. Obrigado, Vivi, pela importante a gente falar dos prêmios. A Livraria Leitura tem nos ajudado muito com grandes livros aí da área. Eu quero dar um abraço aí para Stephanie e falar que em breve teremos alguns eventos aí na Livraria Leitura. Agora eu quero passar para o meu convidado, Fábio de Renzo, porque, Fábio, primeiro um dado muito importante que a gente acabou se conhecendo no início desse ano e a nossa luta em darmos visibilidade para as agências do Grande ABC e conhecer as agências. E muito quando se falava em agências do Grande ABC, fala-se das agências, obviamente, full service, porque busca-se isso, atender o cliente em tudo que ele faz, desde a área digital, live marketing, mas pouco se fala de ter uma agência especializada em um segmento. Quando se fala principalmente em endomarketing e comunicação corporativa. E eu fiquei muito contente desse foco que a Novembro 4 tem e de conhecer e saber há quanto tempo já ela existia. Então eu queria que você contasse um pouquinho da história da Novembro 4, dos clientes, do que vocês fazem, que eu acho que é um trabalho brilhante e a gente precisa ressaltar isso aqui na região. Exatamente. A Novembro 4 como empresa está aqui no São Bernardo do Campo, no ABC, há 2 anos.
Há 2 anos a gente vem trabalhando. A minha experiência, particularmente, já são 20 anos trabalhando em endomarketing, comunicação interna de empresas como a Ford, como a Peugeot Citroën, na própria TAM eu trabalhei como funcionário. E há 2 anos a gente monta essa empresa para oferecer esse serviço de comunicação corporativa em endomarketing. Como você mesmo disse, as agências têm esse foco muito grande na comunicação, na questão externa, e a gente tem essa preocupação de olhar o interno também, o quanto essas pessoas, os seus colaboradores estão alinhados com a comunicação da empresa. Então hoje a gente tem, entre projetos, entre alguns trabalhos mais fixos, 13 clientes. A gente trabalha muito fortemente, inclusive até pela experiência com empresas do ramo automotivo. Então tem projetos na Volvo, na Jaguar Land Rover, recentemente um projeto na Paranapanema, aqui do ABC. A gente fez um projeto também na Eco Rodovias, né, na TAM Aviação Executiva, com esse olhar, como a comunicação interna, como o endomarketing pode melhorar, inclusive o ambiente nas empresas. Eu sempre digo isso nas palestras, nas conversas, as empresas hoje funcionam sem comunicação interna, sem endomarketing. Tem muitas empresas que funcionam. Agora, quando ela tem uma área, quando ela tem pessoas que olham com mais atenção, funciona melhor. Que é o que a gente diz, uma implantação de uma cultura de comunicação. Então, acho que esse é o grande propósito da Novembro 4, olhar a comunicação interna, os seus elementos, os seus meios de comunicação, as ferramentas de comunicação, tanto para a empresa quanto para os seus colaboradores. Eu acho que hoje é uma das preocupações que as empresas têm em falar com o seu colaborador. Até porque hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre isso à frente do programa, ele tem mais voz ativa, ele está nas redes sociais, ele tem como falar sobre o que ele pensa da empresa. E o que eu acho interessante é que você trouxe essa tua experiência, e óbvio, grande no setor automotivo, mas como você disse, passando por TAM também, mas consegue se aplicar isso em todo qualquer tipo de empresa, né? Eu sempre digo que comunicação, inclusive, em alguns momentos você pode literalmente tirar a área de comunicação de uma empresa, entrar numa outra empresa e não muda muito, porque é a relação humana, é a relação de comunicação entre as pessoas, é como isso se trabalha. É claro que alguns segmentos têm um pouco mais de características, né? O segmento automotivo tem uma característica sindical muito forte, por exemplo, mas os outros segmentos têm suas características. E você falou um ponto muito interessante que a gente vem percebendo muito nesse sentido. As pessoas, de modo geral, né, hoje têm uma rede social cada vez mais atuante. A sua voz é muito mais, digamos assim, potencializada. E as empresas, se elas não tomarem cuidado, as pessoas, inclusive, positivamente, negativamente, estão nas redes sociais. Os comentários, as formas de se expressar, inclusive de falar da própria marca. Então, acho que isso a gente precisa olhar como um potencial. Aquilo que sempre foi dito, meu funcionário é o primeiro cartão de visita, e realmente é. E quando você coloca, principalmente com as redes sociais, isso se potencializa muito. Então, acho que essa é uma grande preocupação. Eu sempre, inclusive numa empresa que eu trabalhei, a gente tinha 10 meios de comunicação falando com o colaborador e um do colaborador falando com a empresa. Hoje não, hoje você tem um equilíbrio muito maior, que é justamente essa preocupação. Como é que essas pessoas têm? O Jorge comentou no início da questão da motivação. Acho que isso é muito importante, né? Não é só trabalhar no sentido, obviamente, de negócio, mas também criar um clima favorável. Eu acho que o endomarketing passa um pouco nesse aspecto, de você criar um clima favorável e positivo dentro das organizações. Bom, conhecemos a Novembro 4, como eu disse, fiquei muito contente. A gente estreitando uma parceria, o Fábio participou do Trends Day, a Novembro 4 estará cada vez mais presente com a gente vai debater mais sobre endomarketing e agora eu passo para o lado da parte de incentivo. E a gente também vai colocar quais são as diferenças entre marketing de incentivo e endomarketing e como essas ferramentas se complementam. Jorginho, eu fiz questão de te trazer aqui porque eu adoro a ferramenta marketing de incentivo, os meus alunos da Metodista sabem, eu sou professor da disciplina marketing de incentivo e hoje a gente usa muito o termo marketing motivacional e você tocou num ponto importante, né? Como incentivar e motivar as pessoas. Eu queria que você contasse um pouco da tua história, por onde você passou e qual é esse envolvimento tão bonito que você tem com essa área do incentivo. Bom, minha trajetória é uma trajetória extensa. Vamos precisar de 2 programas. Extensa. Mas, de verdade, assim, eu comecei fazendo publicidade, né? A minha formação toda de propaganda, isso já vem da minha história, do meu berço. Meu pai era publicitário, escritor, então eu já comecei nesse negócio ainda menino. Eu não digo quando eu era pequeno, porque eu continuo pequeno. Então, eu comecei fazendo publicidade, trabalhei nas principais agências de São Paulo, do Rio, de Recife, Salvador.
E um dia eu fui convidado para fazer incentivo. Uma empresa chamada Incentive House, que faz parte do Grupo Accor. Tinha um diretor de criação lá, meu amigo, tinha trabalhado comigo já em outras empresas, e me convidou para fazer incentivo. Vem aqui fazer incentivo. Falei, pô, mas eu não sei fazer esse negócio, né? Meu negócio é propaganda e tal. Ele falou, traz tudo o que você sabe de propaganda para cá para dentro, porque essa é uma ferramenta que está começando e a gente dá a cara que a gente quiser para ela. Então eu fui para lá e passei 3 meses pedindo demissão todo dia. Eu não conseguia entender o que era o marketing de incentivo. Mas aí depois tinha que sobreviver, então eu tive que aprender na raça, né? Então eu comecei nessa área na Incentive House. Que foi considerada durante muito tempo das principais agências nessa área. Uma escola de incentivo, né, no Brasil, tanto que 90% das empresas que vieram depois da Incentive House foram de ex-funcionários, né? Então, a maioria das empresas que tem aí hoje é de pessoas que já tiveram algum contato com incentivo. Passaram pela Incentive House e que trabalharam comigo de alguma forma, e eu trabalhei com elas também de alguma maneira. Então, conheço muita gente que está aí também. Depois da Incentive House, fiquei lá 16 anos, né? Eu fui para o grupo Totalcom, para uma empresa chamada Total On Demand, para ser o diretor de planejamento criativo. Na Incentive eu fiz direção de criação. E fiquei mais 4 anos. Hoje eu estou no grupo P2Com, que é um grupo novo, de gente muito jovem, muito energética. E para mim é muito legal porque eu também me animo, né? Também olho para trás e falo, puxa, parece que não passou tanto tempo, né? Porque eu vejo as pessoas jovens, essa energia e tudo, então é uma coisa que me estimula muito. Mas eu queria aproveitar nessa abertura e falando um pouco assim da minha trajetória, o que aconteceu. Num determinado momento da minha vida, eu encontrei exatamente no incentivo a convergência daquilo que eu fazia na minha vida pessoal. Então, o incentivo e eu somos praticamente a mesma pessoa. Eu comecei a estudar filosofia budista tibetana e eu trouxe muitos dos ensinamentos do budismo para o incentivo. E enxergo o incentivo hoje não apenas como uma ferramenta de negócio, de resultado, mas uma ferramenta da felicidade. Uma ferramenta que leva as pessoas a terem contato com elas mesmas, com o que elas acreditam, com o que elas são, na sua essência, e aquilo que precisa ser desenvolvido nelas, né? Trabalhado de uma maneira melhor e desenvolvida. Então, assim, o incentivo, para mim, tem tudo a ver com o comportamento humano, tem tudo a ver com as pessoas. Eu sou uma pessoa ligada às pessoas, gosto de gente, então eu costumo dizer que o incentivo hoje, para mim, não é um trabalho, é um prazer, porque faz parte daquilo que eu acredito. Uma das coisas que você comentou disso de contato com as pessoas, eu sinto isso porque eu há algum tempo leciono essa disciplina de marketing de incentivo lá na Universidade Metodista e é muito engraçado porque são poucos professores que querem, às vezes, se envolver com marketing de incentivo justamente porque a gente tem que tentar fazer as pessoas se encontrarem com os sonhos que elas têm, com os objetivos que elas têm, envolver as pessoas, muitas vezes motivar, criar dinâmicas para entender a motivação das pessoas. E é muito interessante porque fala assim, nossa, mas isso vai um pouco além do que é o próprio marketing, né? De compreender a alma humana. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Bom, já que nós conhecemos os nossos convidados, vamos então para o tema o tema de hoje, que é marketing de incentivo e endomarketing. Sem dúvida alguma, todo e qualquer empresário, bem como qualquer diretor executivo de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, sabe a importância que seus colaboradores têm. E mais do que isso, o quanto é importante saber conversar e dialogar com este público. Funcionários motivados, inspirados e que confiam na empresa produzem melhor. Atualmente, os colaboradores procuram ter feedback das empresas e dos seus chefes. Eles querem saber como está o seu desempenho, o seu papel na organização e como eles podem crescer. Neste novo ambiente empresarial e colaboracional, as ações de incentivo e endomarketing vêm cada vez mais ganhando destaque. Vamos ver um vídeo produzido pelo Comitê de Marketing de Incentivo da Ampro sobre o tema de hoje.
Todos os dias, milhões de brasileiros vão para os seus trabalhos e fazem o seu melhor para garantir às suas famílias uma vida estável e feliz. Não importa o cargo, o nível social ou a empresa em que trabalha, todo profissional busca oportunidades para crescer. Por que então não reconhecer este empenho com mais oportunidades e experiências que contribuam para o crescimento pessoal e profissional desses trabalhadores? Campanhas de incentivo fazem esse papel. Elas estão presentes no Brasil há mais de 35 anos e são utilizadas por empresas que buscam reter talentos e valorizar os profissionais à altura de suas performances, recompensando sempre com viagens, serviços ou prêmios variados de alto valor percebido. Com bom planejamento, campanhas de incentivo impactam de maneira positiva na organização. É a motivação que desenvolve e oferece novas oportunidades de crescimento, melhora na qualidade de trabalho, relacionamentos mais saudáveis, espírito de equipe, capacitação profissional, clima mais feliz, valorização das pessoas, redução de turnover. Uma boa campanha de incentivo estabelece períodos determinados, objetivos claros, metas possíveis de serem alcançadas e reconhecimentos que atendam ao aspiracional dos participantes e que agreguem valor à sua vida pessoal e profissional, tais como um presente ou uma viagem desejada, catálogo com diversos produtos para o profissional escolher, inclusive com a família, um cartão de compras aceito em lojas de todo o Brasil e muito mais. Anualmente, as campanhas de incentivo movimentam em torno de 7 bilhões de reais, com impacto de renda de mais de 12 bilhões de reais e geração de quase 600 mil empregos. E se contarmos com uma legitimação das premiações, só de imposto de renda seriam arrecadados cerca de 1,1 bilhão de reais. Os números são ainda mais relevantes para o dia a dia do trabalhador. 52% dos profissionais afirmam que o ambiente de trabalho e o relacionamento com os colegas afetam diretamente sua saúde e seu rendimento. Além de desenvolver a capacidade individual dos profissionais, as campanhas de incentivo também agregam experiências ao repertório de vida dos premiados, como as premiações em viagens e prêmios para toda a família, por exemplo. Pesquisas indicam ainda que quanto mais motivados e felizes em seus trabalhos, menos condutas de risco à saúde eles assumem, como tabagismo, obesidade, sedentarismo e abuso de álcool. Felicidade no trabalho é resultado de motivação e práticas que envolvam o trabalhador em um universo de reconhecimento e melhoria. Campanhas de incentivo são importantes também para as empresas e os gestores, que se diferenciam pelo investimento no desenvolvimento do trabalhador. Quem incentiva faz sua parte, quem é incentivado se desenvolve. Um ciclo importante em que todos ganham. Os funcionários crescem, as empresas crescem, o país cresce. A proposta de regulamentação das campanhas de incentivo irá contribuir para uma padronização positiva das normas de reconhecimento e permitirá que a condução das regras e premiações seja saudável para o trabalhador. Diante da democratização das campanhas de incentivo em pequenas, médias e grandes empresas, algumas práticas devem ser seguidas e regulamentadas. Porque toda ação motivacional deve visar a qualidade e a produtividade com responsabilidade, gerando desenvolvimento e satisfação para todo mundo. Ser reconhecido é merecimento do trabalhador e com responsabilidade fica ainda melhor. Apoie essa ideia. O Brasil merece. Obrigado, queria agradecer a Ampro, ao Quito Mansano e a Mônica, que comandam a Ampro, por ceder este vídeo para nós. Jorginho, você durante muito tempo participou de diretorias da Ampro e participando ativamente do Comitê de Marketing de Incentivo, que culminou com esse vídeo que nós estávamos até aqui comentando, é praticamente uma aula de toda a atividade. Eu queria que você comentasse por que foi feito esse vídeo, com qual objetivo, por que o incentivo teve que se modificar, uma pequena explanação do que foi esse mercado de incentivo nos últimos anos. Ok, bom, então já que você tocou no assunto,
Dentro da minha trajetória, também passei pela Associação de Marketing Promocional, a AMPRO, onde eu fui vice-presidente de desenvolvimento setorial por 3 gestões consecutivas. E numa dessas gestões, a gente sentiu a necessidade de criar um comitê específico de incentivo, um comitê que depois foi dividido entre 2 áreas importantes, a das empresas de marketing de incentivo e das viagens de incentivo. Até para a gente delimitar um pouco o mercado sobre quem faz o quê e para que nenhuma das empresas entrasse na praia do outro. Afinal, quem faz marketing de incentivo tem que fazer isso, tem que fazer muito bem, quem faz viagem faz isso, faz muito bem. Embora sejam disciplinas complementares, elas têm especificidades, suas próprias especificidades. Então, dentro do comitê da AMPRO, a gente criou, dentro da minha vice-presidente, a gente criou esses 2 comitês. E por conta das necessidades emergenciais do Comitê de Marketing de Incentivo, principalmente no que se refere à regulação da atividade, muitas iniciativas foram desenvolvidas, implementadas, entre elas esse vídeo que foi utilizado e está sendo utilizado para todas as reuniões que a gente tem com as esferas governamentais e tal, para explicar o que é a atividade. Como você reparou muito bem, tanto quanto falar sobre a importância do incentivo, ele é um vídeo didático. Ele mais ou menos conta a história do incentivo, ele conta exatamente, dá uma aula sobre o incentivo. Então, se a gente tiver oportunidade em outro momento, se algum dos seus espectadores quiser ver de novo o vídeo, vai ter aí uma aula de incentivo, não precisa ficar 4 anos na faculdade. Jorginho, uma coisa que é importante, acho que a gente citar, a gente vai comentar isso até no próximo bloco, que foi a questão dessa própria regulação, quando teve o problema com os cartões, pagamento, o incentivo teve que se reinventar. Eu lembro que no primeiro Congresso Brasileiro de Live Marketing, nós tivemos um bate-papo, no qual você colocou, olha, talvez a gente tenha que ter dado um passo para trás para andar um pouco para frente. E eu acho que isso é um ponto importante, porque usar incentivo é uma arte. Você saber motivar os funcionários, você saber trazer o funcionário para participar de uma campanha, porque tem que ser voluntário, você não pode obrigar o funcionário a participar. E tenho certeza que as empresas, ao entenderem isso, vão ver a importância de usar o incentivo. Então a gente vai comentar mais sobre isso no próximo bloco. Antes, eu tenho um recado para vocês. Vem aí o ABC Meetings 2015, o encontro de donos de agências de comunicação da região do Grande ABC, promovido por nós do ABC da Comunicação. Fique atento e atualize o cadastro da sua agência conosco pelo telefone 4941 1377. Vamos discutir as melhorias que podem ser feitas no nosso mercado da comunicação. Sua agência não pode ficar de fora. Não deixe de participar também aqui do nosso programa, enviando perguntas para os nossos convidados e concorrer a diversos prêmios, entre eles um jantar na Costelaria Berlim, no qual estaremos depois lá saboreando uma deliciosa costela. Novamente um abraço ao Daniel e ao Rodrigo da Agência ATA por acreditarem no nosso projeto. A gente vai para um break e volta já. Olha só o que tá te esperando. Cerveja Malte 90. O prazer de fazer bem feito.
Bom, e como vocês sabem, a gente sempre volta com uma propaganda antiga, isso faz a gente se divertir um pouco para lembrar dessas campanhas. E hoje, quando eu fui escolher os comerciais da semana, eu escolhi o de Malte 90 justamente por causa disso de assobiar, e eu lembrava dessa musiquinha, eu era pequeno e lembrava disso. E você também pode enviar comerciais antigos para que a gente possa utilizar aqui no nosso programa, mais uma forma de você interagir com a gente. Bom, eu passo agora então para a Vivi. Vivi, alguma pergunta para os nossos convidados? Temos duas perguntas aqui, Bonetti. A primeira é do Alexandre Camposana. Ele perguntou se as pessoas ainda pensam que o endomarketing é a função apenas de um setor e não uma ferramenta de gestão que engloba todas as ações da empresa. Vou passar então para o meu amigo Fábio. Endomarketing é só de um setor? É uma cultura de gestão? Como aplicar isso? Boa pergunta, hein? Um abraço ao Alexandre por participar. A gente tinha combinado que as perguntas seriam mais fáceis, né? Eu acredito que sim, é uma ferramenta de gestão, mas obviamente que o cuidado talvez inicial, quando a gente fala uma cultura de comunicação de endomarketing, talvez as pessoas que estão mais ligadas com a formação, com o histórico dessas ferramentas, podem startar na empresa, podem iniciar. Eu penso isso. E aí, obviamente, que isso vai permeando a empresa, vai criando um clima e todo mundo participa. Então, eu imagino que sim, no primeiro momento, para iniciar um projeto, para iniciar uma atividade, para iniciar uma cultura de comunicação endomarketing, até porque existe uma preocupação que eu vejo muito grande, que confunde um pouco da questão do endomarketing com uma coisa de assistencialismo. Eu acho que isso também toma um pouco de cuidado. Eu estou fornecendo, eu estou criando uma campanha de endomarketing justamente para criar um clima, mas também para ter o valor da minha empresa, a marca da minha empresa para o negócio. E não criar só para dar um brinde porque é Dia dos Pais. E porque é Dia dos Pais eu vou dar um brinde para os pais. Então acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então quando o endomarketing não é olhado dessa forma, pode virar uma campanha, pode virar uma ação, pode virar uma cultura de dar um brinde, dar um presente para deixar as pessoas felizes. E não é só isso, né? Acho que tem uma questão de ter um negócio por trás disso, né? Ter um objetivo da empresa como um negócio. Então eu acredito que no primeiro momento, sim, como o endomarketing como uma área, com pessoas que conheçam isso, né? As agências que atuam com isso, e depois você vai permeando. Uma das coisas que eu vi muito no vídeo, eu falo um pouco sobre isso, acho que o Jorge também tem uma história, a liderança é muito importante. A liderança das empresas fazem parte desse processo de endomarketing. Os líderes como incentivadores dessas campanhas, dessas ações. É muito importante. As ferramentas, as ações são vitais, mas o líder enquanto um agente de comunicação e de endomarketing também. Então, se a gente incentiva isso, sim, você pode ir permeando a empresa, a organização e todo mundo. Uma das coisas que eu acho importante também, quando a gente fala disso, eu vou passar depois para a Vivi fazer a pergunta para o Jorge, é que marketing de incentivo e endomarketing são ferramentas trabalhadas em conjunto, não apenas entre elas, mas com todas o mix de comunicação e marketing. O Jorginho estava comentando isso em off, antes de a gente começar o programa, e a gente vai depois, então, trazer um pouco mais sobre isso, que é mais do que uma cultura de gestão, ela tem que estar integrada com as demais ferramentas de comunicação e marketing. Vivi, mais uma pergunta que nós temos para o Jorge, que você comentou, vamos lá? Bom, temos aqui uma pergunta do Ivan, de Diadema. Ele disse que a pauta do programa hoje está muito interessante e ele gostaria de saber se o coaching e o mentoring podem ser ferramentas para se trabalhar no endomarketing. Bom, vou primeiro passar para o Jorginho, porque eu tenho certeza que isso também dá para se usar no incentivo. Como trabalhar isso, Jorginho? Bom, difícil, mas eu acho que o coach, hoje, dentro das empresas, ele é uma ferramenta de desenvolvimento de talentos, né? Eu costumo dizer que o incentivo é uma ferramenta que lapida diamantes, né? E eu acho que o coach vem para reforçar isso, não é? Mas na minha concepção, assim, como criativo, uma pessoa que põe a mão na massa, não faz só gestão, faz palestra, vai no programa do Bonetti, né, escreve artigo e tudo. Eu sou um cara que põe a mão na massa, eu trabalho, eu estou na frente do cliente, eu escrevo projeto, né, então eu sou um hands-on. E eu, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que o incentivo, como começou, era uma derivação daquilo que se chamava de promoção de vendas, né? Então, você tinha uma meta de um lado
e um prêmio do outro. E saíam as pessoas de pastinha debaixo do braço para cumprir as suas metas, para ganhar o prêmio no final, que normalmente era um carro, né, uma viagem, etc. Só que tem um detalhe. Entre o objetivo que você quer alcançar e o prêmio, você tem uma campanha inteira, né? E uma empresa que faz uma campanha de incentivo decente é aquela que faz uma sustentação de modo a permitir que o funcionário alcance aquelas metas, né? Então, eu costumo dizer que a maior motivação do ser humano é o conhecimento, né? Quanto maior o seu conhecimento sobre o mercado, sobre os concorrentes, sobre o consumidor, né, sobre produto, etc., mais aumenta a sua confiança, mais aumenta a sua segurança. Aumentando a sua confiança, aumentando a sua segurança, aumenta a sua motivação, não é? Então, as chances de você alcançar aquela premiação são muito maiores. Agora, como adquirir o conhecimento, né? E, nesse sentido, as empresas têm um papel fundamental de dar treinamento, de mostrar pesquisa, de levar o funcionário para viajar, para conhecer as coisas e para dar feedback também. Uma coisa que eu acho importante é que acho que antes talvez o marketing de incentivo buscava talvez apenas um desenvolvimento profissional e agora as empresas começaram a entender que o desenvolvimento pessoal, humano, e talvez o coaching, mentoring, design thinking ajude isso, o desenvolvimento humano ajuda no desenvolvimento profissional. Claro, então, quanto mais conhecimento você tem, mais chance você tem de conquistar seus sonhos, realizar seus sonhos e ganhar seu prêmio, não é? Então, eu acho que você fez uma colocação perfeita, eu acho que quanto mais feedback a gente tem, sabe, durante o processo, é aquela coisa de arrumar o avião enquanto ele está voando. Quanto mais feedback você dá para as pessoas, mais chance você tem de lá performar melhor, né? Eu costumo dizer também, assim, nas apresentações, nos artigos, etc., que uma empresa que tem uma gestão transparente, uma gestão segura, ela não precisa de campanha de incentivo. E o que eu falo de gestão transparente, gestão segura? Uma gestão ética, uma gestão que sabe ouvir, uma gestão que sabe dar feedback, né? Uma gestão que estimula o desafio, que aceita o erro, né? Uma gestão que ouve o funcionário. Então, tudo isso acaba contribuindo para um clima organizacional muito melhor. Eu queria até aproveitar para fazer uma pergunta para vocês dois. Você pode criar uma campanha de endomarketing muito bonita, uma campanha de incentivo muito bonita, mas se isso não for verdadeiro no dia a dia da empresa, na gestão da empresa, em como ela é, e principalmente, como você disse, Fábio, no líder, não adianta você contratar o Jorginho para fazer uma campanha maravilhosa se no dia a dia a empresa não respira isso no ambiente, se o líder não é assim. Então, acho que também, mais do que usar ações de incentivo do marketing, a empresa também tem que ser sincera, como você disse, com o funcionário. Não passa também por aí? Passa por aí, desculpa, eu até atravessei, porque faz todo sentido e isso é uma coisa que tem convergência com aquilo que eu acredito, né? Então, eu penso exatamente da mesma forma e trabalho sempre pensando no seguinte. A palavra aqui é identificação de valores, tá? O conceito é identificação de valores. Eu costumo dizer que os valores de uma empresa deveriam ser a cartilha pela qual o RH contrata e demite funcionários. Porque se o funcionário não tem os seus valores identificados com os valores da empresa, vai parecer aquela história dos dois burricos, cada um vai para um lado e ninguém come o feno, né? Então, quando você tem os seus valores identificados com os valores da companhia e vice-versa, o trabalho deixa de ser um trabalho e passa a ser um prazer. Você passa a ser mais feliz. Por quê? Porque os dois estão andando na mesma direção. Há uma sinergia nesse sentido. Então, eu acho que quando existe essa identificação de valores, quando você tem uma gestão bacana, que ouve, que dá feedback, etc., as chances de você ter sucesso no seu trabalho, tanto do ponto de vista do funcionário como do ponto de vista das empresas, é muito melhor, muito maior. Por aí, Fábio? Eu acho que sim, até porque a gente percebe que às vezes a empresa, inclusive eu vejo isso muito claramente, se esse assunto não converge internamente, cria esse atrito.
Por exemplo, às vezes a gente recebe a informação, tal empresa quer criar um portal, quer fazer um Facebook corporativo, quer fazer uma campanha de fazer um café da manhã com os seus líderes, quer fazer uma campanha de motivação. Mas você percebe que não faz parte da cultura da empresa. Não é isso, o líder que está lá fazendo o café da manhã, que é uma coisa simples, isso não faz parte dele, não é uma coisa que ele se sente bem fazendo. Isso gera, inclusive, um atrito muito maior. Então, eu sempre tenho essa dúvida quando alguém diz assim, agora estamos na onda da questão da interatividade, das pessoas fazendo as perguntas, de criar um Facebook corporativo, de criar uma ferramenta interna, de fazer os eventos. Como você comentou, se isso não está no DNA da empresa, e não necessariamente a empresa tem que ter esse DNA, mas como você também colocou, tem que ter uma clareza, uma transparência. É ser honesta com os valores dela. Exatamente. Né? Então não adianta eu criar uma ferramenta de criar só porque existe perguntas e respostas, fazer um evento interativo, se eu não tenho essa cultura, se eu não tenho esse tipo de trabalho. E aí gera muito mais atrito. E a gente percebe, voltando à questão, e eu sempre destaco, a liderança, se a liderança não tem esse papel, como cultura, como desenvolvimento, fica muito mais difícil. E aí você percebe as questões que as pessoas comentam nas chamadas rádios corredores, rádio peão, que é justamente isso. Isso não é verdadeiro. Isso não faz parte da cultura. Essa campanha não vai dar certo. Essa campanha de incentivo não é interessante. Porque, na verdade, não é a campanha propriamente dito, é a cultura da empresa. E por isso que eu volto, e até trouxe aqui como exemplo a caneca de café, né, de tomar café, eu sempre volto isso. Essa analogia, vamos sentar e tomar um café, vamos conversar. Vamos bater um papo, vamos entender como é que funciona a minha empresa. E como o Jorge colocou, eu acho que está perfeito, e eu acho que cada vez mais o mercado mostra isso. Às vezes pode ser que a minha empresa não combine com o perfil daquele profissional e vice-versa. E não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Não combina. Esse valor não combina com o meu jeito de trabalhar. E as pessoas, cada um caminha feliz do seu jeito. Né? E uma coisa que é interessante, a gente vai falar um pouco disso depois, todo mundo hoje está buscando felicidade, né? Aí o Jorginho vai falar muito sobre isso. Antes de passar as notícias da semana, queria dar um toque para o pessoal do VT para deixar preparado o VT do Leandro, porque depois das notícias da semana nós vamos trazer os ganhadores do nosso concurso de criação para outdoor. Muito interessante, muitas agências e muitos alunos participando. Obrigado porque você participou. Então, aguarde aí, vou passar as notícias da semana e aí a gente entra então com os vencedores do nosso concurso de criação para outdoor. Então vamos lá. O restaurante Piola inaugurou mais uma unidade, desta vez no Golden Square Shopping. A rede italiana de pizzarias já tinha franquia no bairro de Jardins e no Morumbi. Sucesso ao amigo Mário Guazelli neste novo desafio. A agência Canopus de Santo André, comandada por Vinícius Duque e Fernando Kuhn, lançou seu novo site recentemente e anunciou as novidades nas redes sociais da agência. Novas contas. A New Mind de São Bernardo passou a atender a Recarregue Fácil. A agência FG de Santo André também conquistou recentemente a conta da Copafer. E a Insane de São Caetano conquistou a conta da transportadora Transmax. Muitos negócios girando aí na nossa região. Por falar em agência Insane, os insanos, alguns insanos visitaram os estúdios da Rede Globo em São Paulo esta semana. Vem novidades por aí. Sucesso a toda a agência. O segundo Congresso Brasileiro de Live Marketing já tem local definido, o Centro de Convenções Rebouças em São Paulo. O evento acontece nos dias 27 e 28 de julho. O ABC da Comunicação é mídia partner oficial do evento e faremos uma cobertura especial. A Casual Eventos, agência comandada por Sarita Fontes, fechou uma parceria com a empresa Cacau Show para a realização de workshops que acontece de maio a novembro. Bom, agora então nós vamos revelar os ganhadores do nosso concurso. Queria muito agradecer ao Leandro e ao Edson Jerônimo da Viva Cor e da Elemento 3, que apoiaram e apoiam muito a nossa iniciativa do ABC da Comunicação e toparam esse desafio muito interessante, onde nós solicitávamos para que alunos e agências mandassem criações de outdoor por 2 semanas. E aí nós temos os vencedores, que terão os seus outdoors veiculados pela Viva Cor e Elemento 3 nas próximas bissemanas. Na categoria estudantil, nós tivemos 3º, 2º e 1º lugares. E na categoria agência, uma agência vencedora. Além de ter o outdoor divulgado e veiculado, nós temos mais novidades, mas após o VT do Leandro, colocando os ganhadores. Vamos lá. Boa noite, Bonetti. É muito bom estar participando do seu programa novamente e hoje estou aqui para anunciar os vencedores do desafio do outdoor que fizemos no programa.
Estou muito satisfeito pela repercussão e pelo grande número de artes recebidas. Tiveram ideias excelentes enviadas das agências e o que me surpreendeu muito foi a qualidade das criações dos alunos. Foi bem difícil selecionar os vencedores. Decidimos premiar os 3 melhores na categoria estudantil e o melhor na categoria dos profissionais de agência. Em terceiro lugar, da Universidade USCS, do curso de Publicidade e Propaganda, a aluna Natália Escapim enviou essa arte com o tema Falta d'Água. Em segundo lugar, da Universidade USCS de São Caetano, do curso de Publicidade e Propaganda, tivemos uma dupla de criação, Poliana Bittencourt e Camila Montonvani. Enviaram essa belíssima arte, Era Só Uma Fase que Virou Dependência. E em primeiro lugar, também da Universidade USCS de São Caetano, a aluna Natália Rocha Cunha, que criou esta arte sobre a doação de sangue. Na categoria Profissionais de Agência, o grande vencedor foi a arte enviada pela João Comunicação. Parabéns, Leandro, por essa ideia sensacional e parabéns também a todos os vencedores. Obrigado pela participação de todos e parabéns aos vencedores, que ganharão um brinde e os 2 primeiros lugares de cada categoria terão suas artes veiculadas pela Viva Cor Outdoor na próxima bissemana. Obrigado. Obrigado, Leandro. E Natália Rocha Cunha, você tem que ficar muito feliz, porque além de ter sido o primeiro lugar, você ganhou um dia inteiro para passar na agência Insane, para conhecer como funciona o dia a dia de uma agência, e também ganhou a categoria do Prêmio ABC da Comunicação na categoria estudantil. Então você já tem o seu convite garantido para o dia 15 de setembro na festa do Prêmio ABC da Comunicação. Parabéns, Natália. E meu amigo João, adorei a sua ideia quando o Leandro mandou, achei fantástico o seu outdoor, o Leandro, né, da João Comunicação, uma das grandes agências aí de São Bernardo. Muito legal o seu outdoor, obrigado por ter enviado e por participar deste desafio. E nós ainda, com a Viva Cor Elemento 3, vamos desenvolver um outro trabalho, onde vamos deixar algumas placas para veicular as criações das agências do Grande ABC com esses temas de cunho social. É muito importante a gente também mostrar o lado social da área da comunicação e do marketing, que muitos veem como muito capitalista, e na verdade a campanha tem sempre um objetivo importante. Bom, antes de nós irmos para um próximo break, tenho mais um recado para dar para vocês. Acabei de falar aí com a Natália participar do Prêmio ABC da Comunicação. Neste ano de 2015, nós vamos ter pela terceira edição do prêmio o ABC da Comunicação. Um prêmio que reconhece, premia, valoriza os profissionais do grande ABC. E é importante que a sua agência participe, enviando e participando com cases e campanhas, mas também escrevendo os seus funcionários, né? E uma coisa interessante que eu estava até comentando com os convidados aqui, é que as agências do ABC têm se aproximado mais, têm participado mais, e esse evento é feito para vocês. É importante participar de uma premiação, reconhecer faz parte do processo, é também motivar, como a gente está falando. Acredito que a Natália tenha ficado muito inspirada e motivada com isso, é um incentivo. E nós queremos muito que as agências do ABC, ao participar desse prêmio, possam ter isso, o valor reconhecido. E isso é dar feedback, isso faz parte do incentivo. Este ano nós teremos novidades na premiação com 2 locais. Um local para a cerimônia, um local para a nossa grande festa. Então, agências comecem a preparar seus cases e campanhas para participar deste importante evento do segmento da comunicação do Grande ABC. Sua agência não pode ficar de fora. A gente vai para mais um break e a gente volta para conversar com os nossos convidados. Novos minis aplausos e Philco, agora ainda mais potentes. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Aí mais uma outra campanha escolhida a dedo. Eu adoro essa campanha das formiguinhas, eu achava fantástico. Eu gostava de ver as formiguinhas voando. E são campanhas muito criativas, né? E a gente nota que eram campanhas muitas vezes acima de 30 segundos, né? Eram filmes de 45, de 1 minuto. Vivi, mais perguntas para os nossos convidados? Temos sim mais algumas perguntas. Queria fazer primeiro aqui a do Vinícius, da agência Incandescente. Ele está perguntando como conscientizar e engajar os líderes e as equipes nas ações de endomarketing para que ela se torne efetiva e traga os resultados esperados para a empresa.
Olha, me permita responder, Vinícius, obrigado pela participação. Eu acho que engajar os líderes parte do próprio pressuposto do líder acreditar naquilo que ele está fazendo. Se ele não acredita naquilo, não acredita na sua equipe e não é honesto com isso, não vai funcionar, né? Até porque hoje os nossos interlocutores, quando a gente fala dos colaboradores, eles conhecem qual é a linguagem do líder, eles sabem o que o líder acredita, como o líder é no seu dia a dia. Então não basta simplesmente fazer uma campanha por fazer a campanha. Não sei se vocês concordam comigo, vou passar aqui para os convidados, mas passa por essencialmente o líder acreditar naquela campanha e naquela ideia. Se ele não compra aquilo, se ele só está tentando fazer aquela campanha para vender para o funcionário, mas sem que ele acredite, esperando apenas um retorno totalmente financeiro e não verdadeiro, dificilmente vai ter sucesso. O que você acha, Jorginho? Perfeito, acho que você respondeu com toda a propriedade. Eu só gostaria de acrescentar um detalhe. Eu escolhi trabalhar aonde eu trabalho hoje, porque os líderes são pessoas verdadeiras, são pessoas transparentes e mais do que isso, têm os seus valores identificados com os meus. Para você ter uma ideia, o Igor e o Fernando, que são os capitães lá do grupo P2Com, eles praticam a meditação todos os dias às 6 da tarde e estimulam os funcionários a fazer meditação e pagam curso para meditação, para as pessoas aprenderem a meditar. E pratica isso internamente. Então, uma empresa que cria um ambiente feliz e que isso parte da sua própria liderança, esse é o exemplo de como é que as coisas devem funcionar. Por quê? Porque, no final das contas, quem está pagando a conta é o dono do negócio. Então, se ele não vai pagar por uma coisa que ele não acredita, isso falando de uma forma ampla, né? Até Sim. mais, vamos dizer, desburocratizada. Então, os ambientes felizes, hoje as grandes empresas as empresas que apostam no funcionário, no bom ambiente, elas apostam na felicidade do funcionário. Elas apostam no ambiente feliz. Então, tanto quanto estimular um cara a bater meta e trazer resultado, você tem que estimular o cara a ser feliz. Você buscando a felicidade, conquistando a felicidade, qualquer caminho fica menos tortuoso. Menos tortuoso. Vivi, mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta do Manuel Loreno e ele quer saber, na opinião de vocês, o que mais motiva os colaboradores dentro de uma organização? Bom, vou passar essa pergunta para o Fábio. Me permita apenas colocar, para que a gente possa entender isso, você precisa conhecer o seu funcionário, né, fazer um diagnóstico, porque cada um tem uma motivação. E depende muito para que a gente possa entender e compreender a motivação das pessoas. Não dá para se padronizar as motivações e os sonhos. Então, é preciso conhecer muito o funcionário. E por isso que a parte de gestão de pessoas, de RH, tem um papel fundamental. O que você pensa sobre isso, Fábio? Eu acho que está perfeito. A minha experiência de comunicação sempre estava muito atrelada a recursos humanos. E essa é uma grande questão. Como você disse, não dá para padronizar. Não existe uma caixinha pronta onde você diz, para esse grupo de funcionários assim funciona. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um projeto onde o rapaz ia ser reconhecido publicamente e ele quase desmaiou, porque aquilo para ele não era interessante, o jeito de trabalhar aquilo para ele não era interessante. Agora, eu acho que uma forma que você tem de fazer isso, além que você falou de conhecer, é ouvir, né? O Jorginho falou isso, ouvir os funcionários, criar uma forma onde você entenda melhor como é que é esse reconhecimento. E hoje em dia, cada vez mais forte nas organizações, reconhecimento, felicidade, mantém as pessoas muito a ver com o projeto, com o negócio da empresa, com a minha meta dentro dessa empresa. A gente passou daquela gestão onde as pessoas trabalhavam por muitos anos nas empresas, né, por décadas, né, nas empresas, e hoje as pessoas trabalham por projetos. Eu acho que o que mantém a pessoa numa empresa é a identidade dela com o negócio, com o projeto, com o desafio. É aquilo que me desafia todo dia. Aquilo, a gente sabe que, obviamente, tem a questão dos recursos, dos benefícios, né, do nome da empresa, né, do sobrenome corporativo, isso ajuda bastante. Mas aquilo o que mantém? É o desafio. É aquilo, como o Jorge comentou no começo,
que me faz feliz todo dia, que eu acordo, que eu vou lá trabalhar naquela empresa. É óbvio que existe dificuldades, é óbvio que existe, às vezes o momento não está bem na sua vida, mas quando eu tenho um desafio, isso funciona bem. E isso atrelado a recursos humanos e atrelado a endomarketing, e de novo eu bato na tecla de que não virá uma questão de só assistencialismo, mas sim voltar aquilo que tem a ver com o negócio da empresa. E só para falar também uma coisa que eu achei muito importante que foi falado os eventos que eu faço têm a ver com o negócio da minha empresa. Não é distribuir por distribuir, tem a ver com a cultura da minha empresa. Se isso está claro, as pessoas percebem que é verdadeiro. Hoje em dia, e a gente teve no evento do Trends Day, que o rapaz falava sobre isso, e acho que isso é muito interessante, é a verdade. Se isso não está muito claro, se as pessoas percebem que isso não é muito verdadeiro, isso acaba ficando ruim para dentro da organização. Eu queria trazer para o debate a opinião de um profissional aqui da Agência Insane, o Isaac. Eu gosto muito da visão dele sobre isso, sobre empreendedorismo, até porque ele está na ACP e comandando também a Insane. Vamos ver o que o Isaac fala sobre endomarketing e incentivo, para a gente debater aqui. É muito importante no ambiente administrativo, no ambiente empresarial, porque ela simplesmente valoriza e resolve problemas internos de uma empresa. Quando a gente fala de marketing, de estratégias de mercado, a gente cita, a gente elabora e pensa ações que resolvem problemas externos de uma empresa, normalmente voltados a aumentar a lucratividade, criar novos produtos, estabelecer mais pontos de contato com outros públicos. Agora, quando a gente fala do ambiente interno, e sim, a gente lida com pessoas diariamente e as pessoas, e cada pessoa ela tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, por mais que uma empresa tenha uma norma e um padrão de trabalho, mas a gente precisa sim resolver problemas internos, normalmente voltados para o âmbito da integração, da comunicação, do entendimento do negócio como um todo, e o endomarketing é a ferramenta aliada normalmente ao núcleo de recursos humanos que trabalha isso, que resolve esse tipo de problema interno. Quando a gente fala de marketing, de estratégias externas para uma empresa, é muito importante que a equipe, que a retaguarda, que o staff esteja alinhado com o propósito do negócio. A gente brinca muito que quando a gente lança uma nova marca de uma empresa, quando a gente trabalha o branding ou o rebranding de uma empresa, a primeira etapa, depois do trabalho aprovado, é trabalhar internamente a comunicação, para que a empresa, para que os colaboradores estejam alinhados com os propósitos do negócio. Isso significa um corpo de colaboradores que veste a camisa da empresa, que entende o real propósito do negócio e que, consequentemente, trabalha com maior entendimento ou com quase que a totalidade de entendimento do negócio. Isso é muito importante quando a gente fala de produtividade. Além disso, através de estratégias de endomarketing, principalmente em problemas relacionados à integração da equipe e ao cotidiano de trabalho mesmo, é possível realizar eventos, convenções, palestras, treinamentos, ações sociais que unam a equipe, que façam a equipe enxergar os valores da empresa. Isso tudo só contribui com o desenvolvimento do negócio, com a produtividade dos trabalhadores e, consequentemente, proporciona um ambiente interno muito mais favorável que resulta numa empresa saudável, principalmente nas retomadas e na retaguarda de trabalho. Bom, espero ter contribuído com vocês. É óbvio que quando a gente fala de temas tão abrangentes como esse, a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, mas acho que essa é a minha contribuição. Eu indico sim que as empresas pensem em alguma estratégia interna para trabalhar a comunicação junto com seus colaboradores, para trabalhar eventos. Eu não tenho dúvida que isso proporciona um ambiente de trabalho muito mais saudável e muito mais produtivo. Beleza? Grande abraço a todos e tamo junto. Obrigado, Isaac, pela colaboração. Jorginho, eu tocou em alguns pontos que eu gostaria de falar sobre isso, mas acho que um dos principais que a gente estava comentando é a integração do incentivo com as demais ferramentas, né? O incentivo não é uma coisa isolada. Muitas empresas, às vezes, isolam o incentivo das outras ferramentas, dos outros colaboradores, das outras ações de comunicação, né? Bom, eu vou responder dividindo em duas partes. Um pouco do que o Isaac falou e um pouco da sua pergunta. Vamos começar dizendo que existe uma diferença mas é muito grande entre comunicação interna, endomarketing e incentivo.
São 3 disciplinas completamente diferentes. Elas se interceptam, mas elas são diferentes na sua concepção. Comunicação interna é uma coisa. Assim, comunicado, feriado, vai trabalhar não sei quanto. Entendeu? Endomarketing é outra coisa, é a promoção da empresa internamente. Quando você promove ações que divulgam a cultura da empresa, que integram funcionários, que dá prêmio, necessariamente não é voltado para problema. Problema é gestão de risco, é outra coisa que assessoria de imprensa, comunicação interna tem sempre para você incentivar, precisa ter um problema, né? Não precisa. E incentivo é outra coisa, necessariamente não é só para público interno, você pode fazer para parceiros, etc. Então, essa é uma questão. E a outra questão é a questão da integração. Já houve o tempo em que você colocava um comercial no ar e boa, vamos lá, vamos comemorar os resultados. Hoje não, hoje você tem que preparar todo o canal, do público interno até o vendedor que está lá na ponta. Nesse sentido, o incentivo funciona como uma ferramenta que integra com outras e trabalha a serviço de um posicionamento de marca, de um lançamento de produto, etc. Então, ela também pode funcionar pontualmente, como também pode fazer parte de uma estratégia de comunicação. Bom, quero agradecer aqui ao Jorginho, nós temos mais um minutinho. Vivi, quero que vocês passem os ganhadores antes do nosso boa noite, rapidinho, por favor. Bom, vou falar agora, quem ganhou o kit ABC da comunicação foi o Ivan Márcio da Silva Almeida, de Diadema. O livro Planejamento de Carreira foi o Vinícius da Incandescente e o jantar da Costelaria Berlim foi o Alexandre Camposana. Parabéns aos ganhadores e obrigado por participar. Para vocês retirarem os brindes, basta entrar em contato com a nossa produção e até a sede do ABC da Comunicação. Eu quero agradecer ao Jorginho, passando aqui um brinde aqui dos nossos 3 anos, feitos pela Artbox e a MyCake. Jorginho, obrigado pela tua presença, o teu conhecimento. Espero te trazer outras vezes para a gente continuar debatendo sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço e quero cumprimentar você pelo sucesso do programa. A gente vê pelas perguntas, né? Então, tem um monte aqui que a gente também teve que fazer a seleção. Então, parabéns, muito obrigado. Estou à disposição de qualquer pessoa. Também quero agradecer ao Fábio, da Novembro 4, uma das grandes agências. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente. Espero ter você mais vezes. O Fábio vai estar no ABC Meetings e tenho certeza que a Novembro 4 também estará no Prêmio ABC. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Bonetti. Obrigado pela oportunidade. Eu até queria dizer que eu sou do ABC, nascido em Santo André, formado na Metodista em São Bernardo do Campo. Então é um orgulho fazer parte desse programa seu, inclusive elogiar pela sua iniciativa, de toda a mídia que você trabalha e reforça nossas agências aqui no ABC. Boa noite para todo mundo. Bom, eu agradeço a sua participação, quero agradecer aos nossos apoiadores, a Costelaria Berlim, na qual estaremos lá. Vai até lá bater um papo com a gente, a Livraria Leitura do Golden Square Shopping, a R. Rubio, a Love Bee. Obrigado, e semana que vem teremos um tema muito interessante. Vamos falar de eventos, não perca. Muito obrigado, um abraço e até lá.